Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Panorama Bíblico e hoje vamos falar sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel, continuamos aqui nos grandes profetas, né? Ezequiel é um dos grandes profetas junto com Isaías, Jeremias e Daniel, e é um dos profetas também do período do exílio babilônico. O livro de Ezequiel, ele é chamado pelo nome do seu autor, do próprio profeta Ezequiel, mas ele tem uma peculiaridade, ele não é mencionado em mais nenhum outro lugar da Bíblia, o nome, né, desse livro, e o nome de Ezequiel. Isso é bem interessante, que alguns, como Isaías, são bastante mencionados. O nome de Ezequiel significa fortalecido por Deus, que é profético, né, e é bastante propício para a identidade dele, para ele exercer esse ministério profético que ele teve, por conta da localização, né, e da solidão que cercava o ministério de Ezequiel. Ele exigia exatamente que esse seu nome fosse verdadeiro, né? Ezequiel foi bastante solitário no seu ministério, né? E sofreu bastante por conta do período em que ele viveu ali o seu ministério. Ezequiel, ele é um profeta que é muito usado por Deus ali em visões, parábolas, símbolos, dramatizações das profecias de Deus dentro do seu ministério. Então ele é bastante peculiar nisso. Ele fez bastante dramatização das profecias. Isso é muito interessante. E ele tem muitas visões. Então, boa parte do livro de Ezequiel são visões que Deus vai dando a ele, visões proféticas, tanto para o período em que ele está vivendo ali com o povo de Judá, né, com relação ao exílio, quanto a períodos escatológicos, né, futuros, do reino messiânico futuro após a volta de Jesus, e até realmente do fim dos tempos. Então tem uma grande parte do livro de Ezequiel que são visões que vão se cumprir lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Né? É bastante forte isso, é incrível, né? Porque Ezequiel ele faz essa ponte, né, do Antigo Testamento com o Apocalipse, com os últimos capítulos de Apocalipse. Em Ezequiel, o Senhor está revelando a ele coisas que irão se cumprir após a segunda volta de Jesus, após o milênio até mesmo. Então, é um profeta que teve revelações muito fortes, muito intensas e realmente incríveis. Ezequiel e sua esposa é mencionada lá no capítulo 24. Eles são levados para o exílio na Babilônia, junto com aproximadamente 10 mil judeus, aproximadamente aos 25 anos de idade, então bem jovem. Ezequiel é levado nesse período do exílio. Então Ezequiel está na Babilônia, profetizando longe da sua terra, fora da sua terra natal. Então, diferente de Jeremias, que profetizou ali em Judá, ele ficou ali nos cercos, né? Ele sofreu a destruição de toda Jerusalém, do templo, e depois ele é levado, arrastado, né, forçadamente para o Egito. Ezequiel não, Ezequiel ele é levado para a Babilônia e ele profetiza ali dentro do contexto do exílio na Babilônia. Ele era profeta e sacerdote também, e seu ministério se inicia aproximadamente aos 30 anos, conforme era costume dos sacerdotes. Então ele foi levado para o cativeiro, para o exílio, antes de começar o seu ministério. O seu ministério teve início por volta de 590, mais ou menos, antes de Cristo, e se estendeu por ao menos 22 anos. Tá? Não é um ministério tão longo, mas também não é tão curto, né? Nós podemos ter uma noção disso ali por volta do capítulo 25. Ele é contemporâneo tanto de Jeremias como também de Daniel. Daniel, ele está também no exílio, mas Daniel está no palácio.
né? Daniel está ali próximo ao rei, ele tem, Deus o dá muita graça, Deus o coloca em cargos muito elevados ali, próximo ao rei da Babilônia, junto com Nabucodonosor, servindo dentro do palácio na presença do rei. Enquanto isso, Ezequiel está ali junto com o povo, né? Mais ou menos vivendo como se fosse um colono, tá? O contexto de cativeiro deles não é um contexto de prisão, de estar acorrentados ou coisa do tipo, e nem de escravidão, de estar servindo como escravos. Eles são mais ou menos como colonos ali. Eles têm uma casa, eles têm uma porção de terra para viver. E ele está ali mais ou menos na região do rio Quebar, né? Provavelmente a região sudeste da Babilônia. Ele vive às margens desse rio, chamado Quebar, numa localização chamada Tel Abib, né? Conforme li o capítulo 3 de Ezequiel. E por causa da sua origem sacerdotal, ele tinha muita familiaridade com o templo, né? Antes do templo ser destruído, ele provavelmente viveu ali o contexto do templo por sua família ser sacerdotal, né? Servirem ali no templo. Então, a sua juventude, né? A sua adolescência, infância, ele provavelmente passou ali dentro do templo antes dele ser destruído. E por isso ele tem muita familiaridade quando ele escreve ali do capítulo 40 em diante, né, detalhes sobre o templo futuro, né, que Deus está profetizando. Então, após a queda do reino do norte, né, de Israel nas mãos da Síria, o reino de Judá ele permanece por volta de 135 anos até cair sobre as forças da Babilônia, né? Então, uma recapitulação rapidinha aqui, né? Então, nós sabemos ali que o reino do norte ele é dominado pela Síria, ele é destruído pela Síria, né? É enviado outros povos para colonizar a região do norte de Israel. A grande maioria é levada para o cativeiro na Síria, do qual acabam não voltando, né? A grande maioria não retorna. Então ficam poucos israelenses ali no reino do norte, muitos até migram para o reino do sul em Judá, e o reino de Judá ao sul de Israel, ele permanece ali durante 135 anos, né? Nesse período entre o domínio, né? A conquista do reino do norte pela Síria, até a queda total, né? de Judá diante da Babilônia, tá? Foram 3 levas, né? de exílio dos judeus para a Babilônia, que aconteceu ali por volta de 619, né? E então foi a primeira leva, né, de exílio, né, dos exilados dos judeus para a Babilônia, mais ou menos em 605 a.C., sobre o reinado de Jeoaquim. Com esse povo, provavelmente foi Daniel, né, já foi nessa leva, provavelmente não, foi, né? No capítulo 1 de Daniel, logo nos primeiros versículos, é dito ali que ele vai com o rei Jeoaquim para o cativeiro na Babilônia. Na segunda deportação, por volta do ano 598, né, onde Jerusalém ali é sitiada novamente, né, porque há uma resistência ali do rei Joaquim com relação ao domínio babilônico. Então eles sitiam novamente Jerusalém e novamente levam pessoas para o cativeiro e levam também o rei Joaquim, né, filho de Jeoaquim, e levam ali um grupo de mais ou menos 10 mil pessoas, e Ezequiel vai nessa leva. Nós sabemos disso porque está lá em 2 Reis, capítulo 24, tá? Na terceira leva é quando acontece a destruição completa, total de Jerusalém e do templo. Então o rei Zedequias, que fica no lugar do rei Jeoaquim, ele mais uma vez se rebela, né? Mais um rei judeu se rebela contra o Império Babilônico, e então dessa vez o rei da Babilônia ele destrói completamente Jerusalém e o templo e a cidade. E o rei Zedequias é levado cativo, né? Mas ele tem os seus olhos arrancados, ele vai arrastado, ele vai realmente numa condição muito diferente dos reis anteriores.
e mais uma vez uma leva do povo é levado para a deportação, né? E ali ficam poucos judeus então, e ficam numa condição de extrema precariedade. Quanto à situação interna, né, ali nesse contexto, Ezequiel e os exilados que vão com ele, eles vivem, como eu já mencionei, numa situação como se fossem colonos, né? É uma situação bastante favorável. Eles têm sua porção de terra, sua casa para viver e tal. Sabemos que Ezequiel tinha sua própria casa, sua própria terra, porque está relatado lá no capítulo 3. Nós temos ali também uma condição de falsos profetas que iludiam esse povo no exílio, do mesmo jeito que tinham falsos profetas lá em Judá, né, com Jeremias. Tem aqui também falsos profetas no exílio, profetizando que vai ficar tudo bem, que eles vão voltar rapidamente e tal. Mas isso não acontece. Nós sabemos que eles estão nesse contexto antes da destruição, né? Ezequiel vai para esse exílio antes da destruição completa de Jerusalém. Então esses falsos profetas ficam iludindo o povo, dizendo, não, vai ficar tudo bem, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para Judá e vai ficar tudo bem. Isso cai por terra quando Zedequias é preso, derrotado, e Jerusalém e o templo são completamente destruídos. Ezequiel ele fica constantemente advertindo o povo, né, que Jerusalém será destruída, que não vai acontecer esse retorno rápido, que não vai ficar tudo bem. Então ele constantemente está alertando o povo. Deus manda que ele alerte, repreenda os profetas e tal. Então chega no ano de 586 e se cumpre a profecia dele, né? Os falsos profetas então são desmascarados porque acontece a destruição de Jerusalém e do templo. E então o restante das profecias de Ezequias começam a ser agora com relação a uma futura restauração de Israel e da sua terra e ao futuro reino messiânico. Então Ezequias, antes da destruição de Jerusalém, ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém, repreende os falsos profetas. Depois da destruição de Jerusalém, ele começa a profetizar agora sim uma restauração e um retorno à terra. E também profecias messiânicas. Essas profecias de restauração são tanto messiânicas quanto do retorno de fato para o exílio, quando eles forem libertos pelo futuro império de Ciro que virá, né? O império persa do rei Ciro que virá libertá-los. Então os personagens que nós temos aqui são principalmente, né, o próprio profeta Ezequiel, os líderes de Israel que levam o povo à idolatria, a esposa de Ezequiel, que o nome não é mencionado e cuja morte ela simboliza profeticamente a destruição do templo, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que é usado para conquistar então Israel, Judá, né, Tiro, Egito e também o próprio reino de Judá. Os temas que são abordados aqui em Ezequiel principalmente, né, o principal é a glória do Senhor. Nós vemos que isso é o que impacta, é o que fica do livro de Ezequiel. Por quê? Porque são imagens muito fortes, né? São imagens muito fortes. Ele faz descrições realmente incríveis e muito difíceis de imaginar do que é a glória de Deus, do que é o trono de Deus, né? E os seres que estão ali à volta do trono, né? São imagens realmente muito, muito diferentes, muito fortes, até mesmo difíceis da gente conceber. E isso fica marcado porque ele tem muitas dessas visões, né? E isso fica mais forte do que as demais profecias e demais visões que ele traz. Essas visões elas trazem um contraste, né, com o pecado também do povo, né? Então nós vemos a glória de Deus, a santidade do Senhor, o poder de Deus e o contraste com o pecado, porque são também descrições muito pesadas. Então, Ezequiel ele tem visões e palavras proféticas de Deus extremamente pesadas, diferente do que nós vemos nos outros profetas. São realmente detalhadas, vívidas e intensas,
com um palavreado, inclusive, muito pesado. Isso também fica muito marcado. Então, Ezequiel ele é um livro forte, é um livro intenso, tanto nas descrições de Deus quanto nas descrições do pecado do povo. Quando ele descreve as imoralidades do povo, né, ele faz menções e dá detalhes que realmente, assim, na nossa mente criam imagens muito fortes. É como se a gente estivesse assistindo um filme daqueles mais pesados mesmo, né? Como se você fosse comparar, né, Jeremias com um drama, né? Um drama intenso na sua dramaticidade, e Ezequiel com um filme com cenas muito pesadas. Há imagens fortes de sangue, de violência e até mesmo de questões imorais e sexuais mesmo, tá? Então é como se fôssemos pensar que são dois filmes, a gente poderia colocar assim, né? Jeremias é um drama de muita lágrima, né? Pela dramaticidade, pelo peso da situação, e Ezequiel é um filme de muito sangue, violência e de cenas pesadas, até mesmo sexuais. Vamos lá. E tudo isso contrasta com a bondade de Deus, porque nós temos toda essa intensidade, né? Toda essa violência gráfica mesmo, né? De falar de tanto sangue, tanta destruição e tal, e imoralidade, e de repente nós temos o quê? Nós temos a bondade de Deus no meio disso, se manifestando de uma maneira linda. Então faz um contraste muito forte, né? Muito forte, muito intenso. Nós vemos Deus falando da bondade dele, do desejo que ele tem de abençoar Israel, apesar de toda a descrição e a destruição que é profetizada, e do todo o pecado que é descrito, né? E Deus aguarda o quê? Ele aguarda o arrependimento. Então nós vemos Deus falando muitas vezes ali que se eles se arrependessem, a bondade dele e a graça dele iam se manifestar. Ele está desejoso do arrependimento deles, para poder voltar então a se relacionar com Israel. Então o propósito de Deus nesse livro fica muito claro com a constante repetição de Deus da seguinte frase, né? Saberão que eu sou o Senhor. Então nós vemos Deus constantemente repetindo isso nas profecias que ele ordena que Ezequiel leve. Isso é mencionado, na verdade, mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes. Tanto após as palavras de castigo, quanto após as promessas de restauração. Então nós vamos ver isso ao longo do livro todo. Nessa frase, saberão que eu sou o Senhor. Então o que é que Deus deseja através de Ezequiel? Mostrar que ele é Deus. Fazer com que esse povo entenda, e não só o povo de Judá, mas as nações também, Egito e outras nações ali, entendam que ele é Deus. Porque ele quer ser adorado como Deus, glorificado como Deus e como o único Deus. E ele quer se relacionar com o seu povo como Deus. Então ele fala e repete isso constantemente. Nós vemos também, é muito interessante, a revelação dos querubins, né? Deus usando os seus querubins para executar, né, coisas ali nos bastidores, né, de todo esse contexto histórico, né? Deus movendo seres celestiais para executar seus propósitos. E outra coisa importante também que nós podemos destacar é como Deus deixa claro a responsabilidade de cada indivíduo em busca da santidade com relação aos seus próprios pecados. Então Deus deixa isso muito claro. No capítulo 18 nós vemos isso, né? Deus diz, né, que o pecado dos pais não vai ser cobrado nos filhos, o pecado é individual, né? O arrependimento tem que ser individual e a consequência também é individual. Então nós temos consequências como nação, como povo, mas também para cada indivíduo. Um versículo
muito forte que nós podemos destacar aqui, Ezequiel 24:24. Deus diz assim: Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Então nós vemos isso, Deus está falando isso porque para mostrar o propósito da dramatização que Ezequiel faz das profecias do Senhor. Então nós vemos ali no capítulo 3, Ezequiel, ele é encarcerado dentro da sua própria casa. Ele fica amarrado por cordas e fica mudo. É uma dramatização. Nós vemos Ezequiel pregando, profetizando, usando um tijolo e uma assadeira de ferro para ilustrar Jerusalém sitiada. Nós vemos Ezequiel se deitando apenas sobre o seu lado esquerdo por 390 dias, depois o lado direito por 40 dias. Ezequiel tendo que comer de maneira imunda, usando fezes de animais para... primeiro humano, mas depois por ele clamar a Deus, Deus permite que seja um esterco de animal para fazer sua comida. Ezequiel tendo que raspar a cabeça e a barba, e isso para um judeu, principalmente para um sacerdote, é uma humilhação terrível, né? Também para dramatizar a situação que o povo de Judá iria viver. Ele tendo que fazer suas malas, abrir um buraco no muro e sair para exemplificar como é que o povo ia ter que fugir, né? E o rei Zedequias ia ter que fugir dos babilônios. E por aí vai. E são muitas dramatizações que ele faz. É como se Deus estivesse dizendo para o povo assim: olha, já que vocês não querem ouvir só com palavras, eu vou desenhar para vocês, ver se vocês entendem o que é que eu estou falando, né? E ele dramatiza, usa várias ilustrações, desenha literalmente, né? Para ver se o povo entende, porque é o desejo do coração de Deus, o desespero do coração de Deus de se fazer entendido pelo povo, para que o povo se arrependa, volte para ele e ele não tenha que cumprir tudo isso que ele está profetizando por conta do pecado do povo. Nós podemos dividir Ezequiel, né, em 4 partes. Primeira parte, profecias a respeito da destruição de Jerusalém, do capítulo 1 ao 24. Segunda parte, profecias a respeito da vingança contra as nações, do capítulo 25 ao 32. Então são profecias para outras nações além que não a nação de Judá e Israel. Terceira parte, provisão para o arrependimento de Israel, no capítulo 33. Então, no capítulo 33, Deus vem e fala tudo, a bondade, a restauração, tudo o que ele iria fazer diante do arrependimento de Israel. Então, o desejo dele de ser bom, de abençoar, de perdoar, né, o seu povo, de voltar a se relacionar com o seu povo, desde que eles se arrependessem. E a quarta parte, profecias a respeito da restauração de Israel, e que aqui também inclui não só a restauração com a volta do exílio da Babilônia e a restauração que nós vemos ali depois com Esdras e Neemias, né, de Israel, de Jerusalém e do templo, mas também são profecias escatológicas, são profecias da restauração total do reino messiânico, da restauração completa, né, da nação de Israel e de toda a humanidade, de toda a criação, no reino futuro escatológico, no reino messiânico, que nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Né? Nós vamos ver lá cumprimento das profecias aqui também relacionadas a Gog e Magog, que é a batalha final ali depois do milênio, e da Jerusalém celeste, e também do templo. Né? Então, nós vemos o cumprimento de tudo isso ali, porque essas profecias com relação a Ezequiel batem muito precisamente com o que está lá em Apocalipse. Até mesmo o rio que sai do trono do Senhor, né? A árvore da vida, as árvores que estão ali também frutificando, a árvore da vida. Nós vemos tudo isso descrito, e a descrição da Jerusalém celeste,
que bate com a de Apocalipse. É incrível. Então é uma profecia também messiânica, também futura e escatológica. Então nós vemos com muitos detalhes essas descrições, né, do templo e da cidade, bastante detalhada, tudo em visão, né, como é característico com Ezequiel, e o Senhor vai mostrando e como se ele estivesse passeando naqueles lugares, e Deus mostrando tudo isso a ele de uma maneira sobrenatural. E vamos ver aqui algumas doutrinas que nós podemos destacar dentro do livro de Ezequiel. Primeiro, com relação aos seres celestiais. Então aqui é revelado, né, como é que, com um pouco mais de clareza, o mundo espiritual, os seres celestiais, né, os bastidores ali, né, de tudo, como é que eles trabalham cumprindo a vontade do Senhor. Então nós vemos os querubins ali com bastante detalhes, trabalhando ao redor do trono do Senhor. Nós vemos eles destruindo o mal, nós vemos eles adorando. Então nós vemos de uma maneira muito descritiva aqui e agora muito visual o trabalho dos seres celestiais. A pecaminosidade de Israel, mais uma vez, né, bastante ressaltada e com detalhes muito vívidos também, mas também nós vemos a bondade de Deus, ali expresso o desejo de Deus pelo arrependimento, também expresso, e também, é lógico, a soberania do Senhor. O caráter de Deus revelado aqui, né, mostra que Deus ele é um Deus de glória, e toda a sua glória e seu esplendor estão aqui de maneira muito clara, e ele é o único Deus e o único detentor dessa glória. Também a santidade, a justiça, também vemos a longanimidade, a paciência do Senhor, que ele está disposto a aguardar e aguardar até que o povo se arrependa. Também toda a providência do Senhor, né, como ele é providente, como ele provê as necessidades também do seu povo, mesmo diante do castigo e do juízo. E, é lógico, a ira do Senhor também. Cristo em Ezequiel, nós vemos de maneira muito clara, capítulo 17, né? Cristo é retratado ali como o broto, né? Um broto do alto de um cedro. Então isso é uma profecia messiânica que demonstra a linhagem de Davi, a linhagem de Cristo em conexão com Davi. O broto é usado nas Escrituras para retratar o Messias em várias ocasiões, não só aqui, né? Mas também em Isaías e em Zacarias e também em Jeremias nós vemos isso. Mas aqui ele também é retratado como um renovo tenro, como o broto bem do alto do cedro, lá no capítulo 34 e também no capítulo 37. Cristo também aparece como o pastor que cuida do seu rebanho, no capítulo 34 também. Então nós vemos Cristo ali como o pastor, né, cuidando das suas ovelhas. E Ezequiel também descreve, usa também essa mesma palavra profética para descrever também o julgamento do pastor que abusa do seu povo. Então nós podemos ver isso lá no capítulo 34 também, né, a partir do verso 17, mas também vemos isso lá depois confirmado, testificado em Mateus 25, 31 a 46. Ezequiel em Apocalipse, então eu já mencionei algumas coisas, mas algumas outras ainda não mencionei, vou falar agora. Então nós vemos Ezequiel em Apocalipse, através dos seres viventes do trono de Deus, que aparece em Ezequiel lá no capítulo 1 e depois nós vamos ver em Apocalipse capítulo 4. Ezequiel come um rolo, como também nós vemos João fazendo isso lá em Apocalipse capítulo 19, né? A glória de Deus e o templo, que aparece em Ezequiel 10, nós vamos ver em Apocalipse 11. A prostituta, que é mencionada em Ezequiel 16 e 23, aparece em Apocalipse 17. Gog e Magog, que é mencionado em Ezequiel 38 e também no capítulo 29, aparece em Apocalipse 20. E a Nova Jerusalém, em Ezequiel 40 e 48, aparece lá em Apocalipse 21. Então Ezequiel é um dos principais profetas messiânicos, escatológicos que nós temos no Antigo Testamento, e nós vemos mais uma vez aqui a Bíblia explicando a si mesma e confirmando a si própria. Então ficamos aqui com o livro de Ezequiel e voltamos
depois com o próximo livro, que será o livro de Daniel. Um abraço, Deus abençoe.